é só um relacionamento amoroso ou a gente pode ter abuso em outras relações? Você pode ter abuso em qualquer relação. A partir do momento que um ser humano tem uma relação interpessoal com um outro, você pode ter um relacionamento abusivo, né? Porque o abuso não é só sexo, não é só manipulação amorosa, né? O abuso entra em diversos aspectos. Eu acredito que a Aline concorde comigo, né? Uhum. Certamente, até porque, né, a gente sempre pode ter algum desequilíbrio de poder nos dois lados, né? E aí tem muitas relações, inclusive, que eu acho que culturalmente, né, a gente tem possibilidade disso acontecer. Relações familiares, por exemplo, tem muita possibilidade disso acontecer, né? Ou tá relações de amizade, ou relações do trabalho, né? Então, por mais que a gente tenha esse foco, até porque eu acho que tem uma questão, né, de como que a gente romantizou por muito tempo, romantiza ainda, né? Relacionamentos afetivos, né, amorosos, né? E aí a gente olha pra isso, olhando pra relacionamentos abusivos, dá pra olhar nesses aspectos aí aparecendo em muitas outras relações. Mas ele é muito comum em relações heterossexuais envolvendo, principalmente de homens em relação a mulheres, né? Acho que até por isso que muitas vezes há sempre essa relação estabelecida, não é isso? Tem uma estatística que fala que de 81 a 83%, né, das pessoas que sofrem relacionamentos abusivos são mulheres cis, hétero. Uhum. Então, acho que aí a gente já entende a disparidade, né? Uhum. Mas não quer dizer que o relacionamento abusivo da mulher em relação ao homem não esteja crescendo. Tá. E até, assim, nessa questão aí, né, de tipos de relacionamento que são, né, assim, possibilidade da gente olhar pra isso, até a própria Lei Maria da Penha, né, ela compreende, inclusive, relacionamentos que envolvam ali pessoas da mesma família, por exemplo, né? E tem, se eu não me engano, acho que já existe jurisprudência de vários outros tipos de relacionamento que não só casamento, homem e mulher, assim, né? Então, a gente está começando, acho que, a ampliar o olhar em relação a essas coisas, mas, né, sim, a gente tem um foco que tem a ver com como que isso acontece, né, em termos de frequência, em termos de cultura, né? Que é essa estatística que a Isabel falou. Legal. Eu acho que isso acho que traz uma importância, eu acho que de fazer um debate sobre como gêneros têm sido construídos na nossa cultura, né? Eu acho isso importante. E até porque o relacionamento abusivo, ele envolve sempre violência, né? Quais são essas dinâmicas de relacionamento abusivo? Então, aí que eu acho que as pessoas entendem, né? O que você considera violência? Tá. Porque tem a violência psicológica, a violência física, a violência financeira. Então, se baseando em todos esses aspectos, sempre tem uma violência. Mas se for violência física, não necessariamente. Sim. E assim, né? É mais comum, na verdade, eu diria que é praticamente impossível que a gente não tenha mais de um tipo de violência desses ocorrendo num relacionamento abusivo, né? Só que é isso, né? Geralmente, quando a gente pensa em violência, a gente pensa em violência física, ou uma violência que ela é, né, assim, visivelmente de uma certa maneira, né? Da gente ver isso sendo muito óbvio ali para as pessoas que estão de fora e tal, né? Mas muitas vezes ela é muito sutil no caso dos relacionamentos abusivos. E aí, até nisso, né? Até o que é violência física também, né? A gente vê, por exemplo, violência patrimonial, né? Que é você negar o acesso da mulher ali ao salário dela, ou quebrar coisas em casa durante uma briga. Tudo isso são ali formas diferentes de violência patrimonial, né? Mas às vezes isso não é considerado como se fosse exatamente violência, porque, ele quebrou uma coisa, né? Parece que não é exatamente ali como, né, a coisa que é você ser agredida, né? Mas assim, ainda é violência. Eu acho que, inclusive, quando a gente fala de relacionamentos abusivos, é bem bom que a gente coloque violência de novo, assim, na pauta, né? Porque é isso, é uma coisa que né, dramática em termos de escalada, assim, né? E muitas vezes a gente acaba deixando de olhar aí para esse aspecto, né? Justamente por causa dessa sutileza, mas é violência também. A gente tá falando de violência, de ciclos de coerção que são difíceis muitas vezes das pessoas observarem também. Eu costumo falar, às vezes, quando converso com alunos e tal, com pessoas sobre violência, eu falo que a violência, ela não é intencional e direcionada, né? A violência depende mais da pessoa que é agredida do que daquela que está praticando a violência em si, né? Em certa medida. Mas me parece que no relacionamento abusivo, inclusive a própria pessoa que está sofrendo essa violência ela não consegue sentir tão claramente esses efeitos mais diretamente. Faz sentido? Faz. Ou não Aliás, percebe, né? não, na verdade, assim, como você trouxe, né,
no começo, né, você leu, tipo, a questão, você tá, teoricamente, num labirinto. Basicamente, um relacionamento abusivo é um labirinto, né? E, assim, segundo os estudos mundiais, o relacionamento abusivo é construído por 3, né, âmbitos, né? Que o primeiro seria, né, como é que a gente fala? Vai, escala. Tem a escala da tensão, né? É onde a... Eu vou falar mulher, gente, porque, assim, como eu trabalho com saúde da mulher e é o meu N, mas não quer dizer que não aconteça com homem e tudo mais. Mas, assim, o primeiro é o da tensão. O que que é a tensão? A mulher sempre tá tensa, pisando em ovos. Será que eu posso falar isso? Será que eu posso falar aquilo? Ele vai explodir? Não vai explodir? Sabe? Tipo, começa a ter os limites. Não, você não pode sair com esse cara porque é um homem. Começa a afastar as amigas, né? Aí vem o segundo. Uma restrição de acesso a algumas Exato. pessoas, algumas relações. Daí vem o segundo, que é que a gente fala que é um escalonamento, né? Daí vem o segundo, que é o da explosão. Que é aí que, assim, porque no primeiro, a pessoa que tá sofrendo o abuso não entende, sabe? Ela não acha, imagina, não é o que tá acontecendo comigo, não passo por isso, ele é assim, ele é um pouco mais difícil. Ela não entra, não consegue ter contato. Daí vem o segundo, que é o da explosão, que como, por exemplo, quebra coisas, porque, sei lá, a pessoa que está sendo abusada falou alguma coisa que a pessoa não queria, quebra coisas, humilha, sabe, quer ter um controle, fala assim, mas você é difícil, você é burra, sabe? Começa a invalidar Completamente, sabe? Daí vem o gaslighting, vem, assim... Explica o gaslighting para... Vamos lá, gente. Então, gaslighting é muito comum nessa época, né, da fase do relacionamento abusivo, que é onde há a punição do silêncio, né? Que o abusador ou abusadora, ela pune o parceiro, no caso, com silêncio. Como se sumisse, né? O gaslighting, como que a gente fala, né? Nossa, sumiu. Pune com silêncio, deixa de falar com a pessoa. Então, a pessoa que está sendo abusada, além de não entender o que está acontecendo, ela não tem uma explicação do parceiro. Ou vem o mansplaining, né? O que que é o mansplaining? Quando, no caso, né? O abusador começa a falar, não, você não sabe nada, você é burra, sabe? Tipo, deixa eu te explicar, sabe? Interrompe a mulher a todo momento, né? E qualquer coisinha que... Explicando coisas que a pessoa já sabe. Exatamente, por exemplo, doutora Aline, né? Daqui a pouco, ela vai explicar, o cara falou, não, você não sabe de nada, eu sei mais, e começa a falar em cima dela, sabe? Então, assim, e daí vai escalonando, daí, sei lá, a pessoa fala uma coisa que o outro não gostou, o abusador, começa a quebrar coisas da casa. Ou, por exemplo, ele começa a tomar um controle financeiro dos ganhos da outra, né? Então, assim, não, você não tem dinheiro, direito a esse dinheiro. Eu que mando. Né? Então, vai escalonando até podendo ir para agressividade física. Que aí tem a ver com aquela violência patrimonial que a Aline falou. Exatamente. Quebrar coisas da pessoa, ter um controle financeiro, controle de terrenos, até podendo chegar à violência física em si, né? Que pode ser de todos os tipos, a violência física. Depois disso, depois que, assim, acontece, por exemplo, a violência física, vem a fase da lua de mel. Essa é complicado, porque é nessa hora que a paciente... Eu tô falando paciente, desculpa, porque eu sou médica. É nessa hora que a pessoa, assim, porque na fase da explosão, a mulher perde o medo. Ela fala, eu vou denunciar, eu vou, sabe? Ela se empodera, finalmente. Só que aí vai lá, a pessoa abusadora promete 1001 coisas, que eu vou mudar. Vai na terapia, aliás, psicólogos, cuidado, né, para não caírem. Tenta perceber as nuances da pessoa que foi procurar.
leva numa viagem, o sexo fica muito mais intenso, muito amoroso. Só que isso dura um dia, 2, uma semana, daí volta tudo de novo. Padrão antigo. Sim. Então, eu achei a frase que você iniciou muito condizente com essas fases do relacionamento abusivo. Porque tem tudo a ver, você tá num labirinto. Então, de repente, você vê uma parede linda, o que que é? Fase da lua de mel. Você vê sei lá, uma parede horrorosa, fase da explosão.